Vamos estar abrindo as nossas Bíblias em 1 Coríntios. Glória a Deus. 1 Coríntios 4, versículo 13. 1 Coríntios 4, versículo 13. Amém? Amém. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Amém? Vamos estar orando. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha abençoar, Senhor, nesse momento, Pai, a Tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que eu não fale nada da minha carne, que eu não fale nada da minha razão, mas que seja, Senhor, conforme o Teu Espírito Santo quer. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa cada um aqui, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que não tenha, Senhor, coisas para atrapalhar, sono, divagação. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que cada um possa sair daqui com o entendimento do que o Senhor quer, que o diabo não consiga atrapalhar, Senhor, o pensamento de cada um, para que não receba o que o Senhor tem para a vida de cada um. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha abençoar esse dia, Pai, que o Senhor possa estar presente aqui conosco, em nome de Jesus. Senhor, que cada palavra, Senhor, suba como louvor ao Senhor, em nome de Jesus. Usa a minha vida, Senhor, para fazer, Senhor, a Tua obra, para dizer aquilo que o Senhor quer dizer à igreja, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Esse versículo, 1 Coríntios, quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. E é um versículo assim bem forte. Na linguagem de hoje, ele fala que é considerado como sujeira debaixo dos pés, o lixo para o mundo. E muitas vezes a gente é considerado assim, um lixo para o mundo. Muitas vezes as pessoas nos julgam como nada, como insignificante. Às vezes o diabo usa pessoas ou situações para que a gente pense assim. Só que a maioria das vezes de lutas que nós temos que passar é porque nós nos achamos um lixo. Nós nos achamos uma pessoa insignificante, dependendo da situação da nossa vida, algo que acontece na nossa vida. E hoje a gente vai falar disso. 3 pessoas nessas 3 situações. Amém? Então vamos começar abrindo em Jó. Jó 2, capítulo 2. Essa primeira situação é quando as pessoas te julgam, acham ou tratam você como um lixo. Amém? Jó. Jó, capítulo 2. Vou ler o capítulo 3 primeiro. Jó 2, 3. Amém? E perguntou o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se não desvia do mal. Ele conserva sua integridade, embora incitasse contra ele, para consumir sem causa. Na linguagem de hoje, ele fala assim: então você deve ter observado meu servo Jó, disse o Senhor a Satanás. Deve ter observado que não há ninguém na terra como ele, tão íntegro e correto, temente a Deus e cuidadoso para não cometer mal algum. Jó ainda me ama de coração, apesar de eu ter permitido você que tentasse arruiná-lo, embora não tivesse motivo algum. Então aqui foi quando Satanás se apresentou na frente do Senhor e o Senhor falou: tá vendo? Tem o servo Jó, ele é reto, ele é íntegro, e ele mantém o amor a Deus, ele mantém a fidelidade, ele mantém a fé, mesmo em
situações, como todos nós conhecemos, né, a história de Jó, perdendo tudo, perdendo casa, perdendo família, perdendo dinheiro, perdendo os filhos, família, perdeu tudo e mesmo assim ele não blasfemou contra Deus, ele não falou algo em relação a Deus. Ele estaria numa situação, nesse momento que ele perdeu tudo, analisando a sociedade de hoje, se você encontra uma pessoa que perdeu tudo, casa, família, e está numa situação, como uma situação de rua ou morando em algum lugar largado, você fala, nossa, essa pessoa, alguns que têm bom coração, tentam ajudar, tentam fazer com que a pessoa levante. Mas algumas pessoas que podem ser incitadas por Satanás, que não tem esse amor que Deus coloca na nossa vida, pode falar, esse cara está no lixo. Esse cara aí tá... Agora ele é um miserável. A pessoa pode julgar. E aqui Deus ainda relata que Jó não tinha motivo nenhum para perder tudo isso. Satanás tentou e citou na vida dele para tirar todas as coisas e Deus permitiu, foi com a permissão de Deus, mas ele sabia que Jó não ia blasfemar. E Jó, ele manteve essa consciência. Aqui no versículo 9, capítulo 2, versículo 9, é a esposa dele falando. Então a esposa de Jó, revoltada, exclamou, você ainda continua sendo íntegro? O melhor que você pode fazer é amaldiçoar Deus e morrer. Perdeu tudo, perdeu família, perdeu casa, só não perdeu a esposa que veio falar na orelha, né? Perdeu tudo, o que você pode fazer? Amaldiçoa logo, fala, não adiantou nada, tudo que eu fiz foi em vão, a minha fé foi em vão, e agora eu estou no lixo. Mas não, qual foi a resposta de Jó? No versículo 10. Mas Jó respondeu, o que está falando é loucura. Já recebemos tantas coisas boas de Deus, por que não receber também o mal? E mesmo diante de todo esse sofrimento, Jó não pecou, nem disse uma palavra má contra Deus. É uma situação que a gente pode tomar como exemplo. Uma situação que a vida dá uma reviravolta, você se encontra numa situação dessa, você tinha tudo, ou você tinha planos, você estava caminhando e de repente, bum, uma rasteira e você acabou perdendo tudo. Nesse momento, a maioria das pessoas, como a gente estava pregando na oferta, né? Naquele momento de angústia, naquele momento que você fala, nossa, eu não tenho mais nada. Alguns olham para a própria vida e falam, foi em vão. A minha fé foi em vão. Servir a Deus foi em vão. Eu estava caminhando, estava dando tudo certo, aí agora vem e acontece tudo isso. Então não adianta de nada. Só que Jó, ele não teve esse posicionamento. Ele continuou fiel e Deus reconheceu esse posicionamento nele. E depois, mais para frente, você pode ler o livro de Jó. Deus restituiu tudo. Apesar de Jó passar por situações, depois o diabo colocou a mão na pele dele, ele ficou cheio de tumores. Mesmo assim, ele ficou muito frustrado, muito deprimido. Só que ele apresentou a sinceridade do coração dele naquela situação para Deus e Deus restituiu. Não como um prêmio, parabéns, ganhou, sabia que não ia blasfemar. Não como um prêmio, mas Deus, ele queria restituir a Jó. Porque quando Satanás tirou tudo dele, Jó, ele realmente era um homem íntegro, não foi uma penalidade. Deus castiga, seu homem porque você criança, não faz isso que Deus castiga. Mas não é isso. Há uma situação, como Jó mesmo falou, se recebemos tantas coisas boas, por que não receber coisas más? Todos estamos vivendo no planeta Terra, certo? Todo mundo está vivendo no planeta Terra. Então, há coisas boas, há coisas ruins que acontecem com pessoas retas e íntegras, com pessoas que não são retas e íntegras. E a gente tem que saber lidar com essa situação. Essa passagem de Jó mostra como ele lidou com essa situação. Ele conseguiu passar por isso e Deus restituiu, porque Deus é justo. Ele não ia deixar Jó naquela situação, até porque ele não tinha feito nada. E Deus nos ama. Então ele não vai querer que a gente
fique um tempo prolongado nessa situação. Amém? Uma passagem de uma outra situação é a segunda situação, quando o diabo faz você pensar que é um lixo usando situações ou pessoas. A passagem de Jó, as pessoas nos fazem por situações da vida, situação que acontece, Satanás ele tirou tudo com permissão de Deus. Só que aqui, na segunda hipótese, a gente também não acredita. As pessoas nos faz pensar que a gente é incapaz e a gente abraça a ideia. Aí você pode ver um exemplo desse lá em Juízes 6. Então, primeira situação, as pessoas tentam nos humilhar. A gente pode ficar até um pouco deprimido, mas a gente segura a postura. Segunda situação, quando as pessoas conseguem, que a gente acredita mesmo que não é capaz. Amém? 1 Samuel, versículo 1. Capítulo 1, versículo... Ai, desculpa, Juízes. Tá certo. Eu perdi o juízo. Eu coloquei esse papel aqui. Juízes capítulo 6, versículo 7. Amém? Juízes 6, 7, versículo 7. Clamando Israel por socorro ao Senhor por causa dos midianitas, ele respondeu por meio de um profeta e disse assim o Senhor, Deus de Israel: fui eu que tirei vocês da escravidão do Egito, fui eu que os livrei das mãos dos egípcios e todos os povos que os oprimiam. Eu expulsei todos esses povos e dei a vocês as terras deles. Então disse: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não sirvam os deuses dos amorreus que estão ao redor de vocês. Mas vocês não deram ouvidos. Esse versículo aqui é uma situação, fala sobre os midianitas, né, que eles estavam aterrorizando, né, o povo de Israel que estava sendo oprimido por esse povo. Então eles tinham que se guardar, né, eles tinham que fazer as tarefas dele um pouco mais escondido. Eles tinham medo, porque os midianitas eles estavam tomando tudo, e o povo de Israel estava sofrendo na mão desse povo. E aqui, no versículo seguinte, versículo 11, fala: então um dia o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho da fazenda de Joás, da família de Abisra, em Ofra. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo. Fazia isso no lagar. O lagar era onde você pisava as uvas, né? Você fazia aquele poço onde você fica pisoteando as uvas para fazer vinho, para esconder dos midianitas. Então essa situação, ele estava malhando num lagar, ele estava malhando trigo, não era um lugar apropriado. O lagar era para fazer vinho com as uvas, mas devido à situação que eles estavam sendo oprimidos pelo povo, ele estava escondido malhando trigo. O que você pensa nessa situação? O cara, ele estava escondido malhando trigo. Eles não poderiam ficar trabalhando, passeando, andando para lá e para cá, porque eles estavam sendo oprimidos por um outro povo. Mas mesmo assim, Gideão, para produzir algo para o seu povo, ele estava escondido trabalhando. Então não era uma pessoa, você já pensa e fala: caramba, que coragem, ele estava trabalhando, ele poderia ter sido pego, ele poderia ter sofrido retaliação, mas ele foi fazer pensando no povo. Então você já imagina que é uma pessoa que tem um coração, né, que gosta de ajudar. Só que aí tem a continuação, né? O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: homem valente, o Senhor está com você. Gideão,
Ele era super corajoso. Brincadeira. Nessa situação, ele não acreditava em si mesmo, como às vezes a gente não acredita em nós mesmos. E engraçado que o anjo do Senhor aparecendo falando: homem valente, o Senhor está com você. Gideão, no dicionário, cadê? Gideão significado de Gideão: destruidor, guerreiro poderoso ou lenhador. Vamos ver a resposta do homem valente. Gideão respondeu: ah, meu Deus, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso com o meu povo? E onde foram para todos os milhares de os milagres que nossos pais nos contaram? Como que aconteceu quando o Senhor libertou Israel do Egito? Porém agora o Senhor deixou o meu povo desamparado e entregue ao domínio destruidor dos midianitas. Quando o anjo do Senhor chegou falando: ô varão, valente, esse daqui é corajoso. Ele: ah, corajoso? Então por que aconteceu isso? Por que aconteceu não sei o quê? Que às vezes a gente até se pega nessa situação. Ah, se eu sou escolhido, por que eu estou passando esse perrengue então? Você fica... a gente dá umas dessas, né, normalmente. Mas o Senhor insiste na nossa vida. Aí ele fala assim: então disse o Senhor, com essa força que você tem, avante, liberte Israel, o seu povo dos midianitas. Sou eu quem está enviando para essa missão. Gideão responde: ah, Senhor, como posso livrar Israel? O meu grupo de familiares é o mais pobre da tribo de Manassés. E na minha família, eu sou o mais insignificante. Aí é o Senhor, você já imagina, né? Nossa, mas o Senhor está falando com ele. Isso já é um milagre. Já pensou? O Senhor começa a falar assim, desse jeito: ó, você vai para uma guerra e o povo está opresso e você vai tomar a frente. Aí vem a parte que é engraçada, né? O Gideão, ele falando: não, mas eu vou tomar a frente? Mas peraí, eu sou mais insignificante? Como é que eu vou tomar a frente? Desde o princípio, às vezes a gente não presta atenção nesses detalhes. Desde o princípio, o anjo do Senhor já chegou falando: homem valente. Você, como o nome dele mesmo fala, que é o destruidor, o guerreiro forte. Então, só que Gideão não acreditava que ele era isso. E da tribo, ele falava: olha, a gente já não tem chance. Ainda você quer colocar eu para fazer isso? Eu falei isso pro Batista. Você quer colocar mesmo eu para fazer isso? A gente se pega nessa situação. Mas o Senhor insistiu. E respondeu: estarei com você. Isso no versículo 16 do capítulo 6. Estarei com você, por isso você vai destruir rapidamente os bandos dos midianitas, como se fosse um homem só. Aí você já imagina o Gideão falar: ah, tá bom então. Ele falando com o Senhor, mas ele não conseguia acreditar. Aí Gideão respondeu: se de fato vai me ajudar desse jeito, se é certo que estou mesmo falando com o Senhor, faça algum sinal para provar que é o Senhor que está falando comigo. Essa situação, e continua, depois Gideão pede outra prova, e Deus vai provando isso para ele. E às vezes a gente vem aqui para o culto no domingo, aí Deus fala: você é valente, você é o escolhido, você é precioso. Aí você escuta amém, amém, aí sai no corredorzinho, vira ali, até parece. Estava falando por irmão ali, estava falando, mas não é para mim. A gente se pega nessa situação. Só que Deus, ele continua insistindo. Toda vez que ele fala conosco aqui, ou ele fala na sua casa através da palavra, ele sempre fala que nós somos escolhidos, que nós somos preciosos, que sim, ele nos ama. Só que a gente não consegue colocar isso no nosso coração. Entra no nosso ouvido, fica passeando um pouquinho na nossa cabeça e puf, e sai. Porque a gente tem esse instinto, não sei se é coisa de underground, se é muito assim, mas já tem essa coisa no coração, tipo, mas eu não sou capaz.
Mas é óbvio que eu não sou capaz. Se você observar, em situações assim, você vai num escritório, você vai no céu, se você ir de bermuda, chinelo, vão olhar para você e vão olhar, olha, coitado, não sabe nada, ele deve ser um analfabeto, coitado. Porque olha que situação. Porque as pessoas julgam pela aparência. E a gente acaba guardando isso. Nosso crescimento, desde pequenininho, a gente começa a guardar isso. Então, a gente já se sente a escória, aí já começa a andar de preto, aí já começa a ouvir um som, não, eu sou escória, todo mundo sabe que sou escória, realmente não tenho talento pra nada mesmo. Aí começa a ficar underground, né? Que é abaixo, né? Under é abaixo. Então você já se coloca para baixo, né? E essa situação de Gideão, se você ler a história dele, ele vai, quando ele acredita, ele vai e consegue vencer os midianitas no grito, porque se você olhar no capítulo mais para frente, ele vai com tochas, trombetas e vasos. Aí eles cercam os midianitas à noite, o pessoal tudo dormindo lá. Aí eles começam a berrar, começam a tocar corneta, quebrar vaso. Os midianitas já entram em desespero, saem um matando o outro, e o povo não tinha nem uma faquinha de pão para lutar com os midianitas. Nem uma faquinha de pão. E ele foi com um grupo de pessoas, com um grupo de soldados, que foi diminuindo a porcentagem. Quando se juntou, tinham mais de 10 mil homens. Só que aí, não, quem tiver tímido, medroso, tal, pode sair. Aí depois veio outro teste, quem não pode sair. Foi saindo, Deus foi descartando. Ficou 300 soldados. O povo, os soldados de Midianita, eram muito maior, bem armados, treinados. Só que Deus, ele fez isso daqui, eu acredito que ele deixou relatado pra gente entender que por mais que se sinta o mais insignificante da sua família ou do lugar que você convive, mesmo você se achando o mais insignificante, ele pega esse insignificante, coloca à frente de um exército pequeno para aquela época, sem arma nenhuma, nem uma arminha de plástico que engana, e vence uma batalha contra um povo preparado, um povo maior e um povo de guerreiros. Aí você fala, por quê? Porque Deus, ele falou, eu vou tirar vocês dessa situação. E aqui fica claro, Deus poderia ter feito um exército de 10 mil homens e sair atropelando tudo. Ele poderia ter feito. Mas aqui o povo de Israel entendeu que Deus que livrou. Porque era um milagre na época. Se você chegar nessa época de guerras, está assistindo esses filmes aí medievais, se você não tiver arma, não for um soldado, não tiver em grande número, quais são as chances? Ainda você descobre que seu líder se acha um insignificante. Quais são as chances de ganhar? Nenhuma. Mas Deus, ele levanta do pó a pessoa que acha que não é nada, coloca à frente e ainda faz o milagre. Aí a pessoa vai ser exaltada? Não. Ela vai ser reconhecida, ela vai entender que dentro dos caminhos do Senhor, cumprindo o plano do Senhor, ela conseguiu. Então fica claro para a pessoa que não se achava nada, quanto para as pessoas e o povo, olha, a gente é capaz. Se a gente estiver com o Senhor, a gente é capaz de fazer coisas que não seriam sem Deus. Entendeu? Então essa é a parte 2, né, do versículo. Quando as pessoas fazem e a gente acredita que a gente é um lixo, que a gente não tem capacidade. E tem algumas coisas que quando a gente não acredita em nós mesmos, vem atacando, porque aí o diabo começa a colocar várias coisas, né? Você vê um erro, mas você maximiza o erro. Você passa por uma situação, mas você coloca aquela situação como se fosse uma coisa tão grande, tão insuperável, que você acaba se colocando para baixo por achar que aquele erro foi muito grande. Errou, mas se você potencializar esse erro, você começa a entrar em depressão. Aí isso não é uma coisa boa. Você olhar, você errou, reconhecer o erro
e pedir ajuda para Deus e continuar é ser mancol. Então você sabe que você errou, você reconhece, porque tem gente que não reconhece que errou, né? Você reconhece, pede ajuda para o Senhor, fala, Senhor, ó, eu fiquei angustiado porque essa situação foi um erro. Mas aí você continua caminhando. Então isso é uma coisa boa. Só que a potência que a gente coloca nas situações que acaba deixando a gente para baixo, depressivo. Às vezes a gente não consegue liberar perdão para nós mesmos. A gente consegue perdoar o irmão. Falar, o irmão deu uma mancada comigo, mas ele estava passando também uma situação tão difícil, mas você não consegue se perdoar. Você não consegue liberar perdão para você fica remoendo, como Judas ficou com aquele remorso, e isso matou. Você fica com crise de ansiedade, você não consegue prestar atenção em nada, porque o trabalho começa a sair de qualquer jeito, não porque você quer, mas porque você entra em crise de ansiedade, você não consegue trabalhar direito, não consegue estudar direito, não consegue fazer o que você precisa fazer direito, porque aquilo toma você, aquele sentimento toma você, e você tem que superar, você não consegue passar por aquela situação e continuar naquela situação, que aí você vai se afundando cada vez mais. E algumas vezes a gente se sabota. Na tentativa de sair de uma situação de angústia ou de depressão, você cria uma situação, não, semana que vem, segunda-feira eu vou fazer isso, vou mudar, agora acabou, para mim não dá mais, nessa situação não tem como eu continuar, eu preciso dar um jeito na minha vida e eu vou fazer tal coisa. Aí, quando você acorda na segunda-feira, te dá uma preguiça, aí começa a vir aquele, não ia dar certo mesmo, você se sabota e você não consegue cumprir. Aí vem o que? A frustração. A primeira coisa, quando você começa, você tem um plano para fazer, você coloca lá um objetivo para ser alcançado, se nesse caminho você deixar algo te sabotar, você mesmo fala, não, mas hoje eu não vou. Ou, eu não vou lá não, pensando melhor, eu não vou lá não, porque acho que não vai dar certo. Você se sabotou no seu plano. Passando umas horas, vai vir um sentimento de angústia e de frustração. Aí você fala, nossa, realmente eu não vou conseguir mesmo, eu tinha planejado para hoje, estava com vontade de fazer, de alcançar esse objetivo, mas eu não consegui, então não consigo mesmo. E você adota essa postura. E isso é errado da nossa parte. Tem uma situação, eu vou dar, que nem ajuda, vou dar um exemplo da minha vida. E quando eu fui fazer entrevista para tentar entrar no mestrado, tinha que passar tinha uma prova e tinha uma entrevista lá com os professores, coordenadores do curso. E para ir para essa entrevista, parece que você está indo para o matadouro, porque é muito punk o negócio. Eles deixam bem claro que você não é nada e você está lá tentando uma vaga. E eu sou bolsista, né? E é engraçado que quando você vai indo para a entrevista, para os outros, está tudo bem. Está tudo bem. Mas você chega lá, você sabe que você vai ser fuzilado, né? Os professores. A entrevista, eles começam a testar seu conhecimento. Então eles começam a fazer perguntas, não deixa você terminar de responder, você começa a ficar, não, é assim, 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 eles te cortam e mais não sei o que. E começam a te metralhar. Ficam os professores e fica um orientador com seu projeto na mão. Aí o orientador fica olhando para sua cara, vendo qual é a sua postura, se você está tremendo, se você está suando, se você vai aguentar o trampo, você vai... Aí fica o orientador, olha para sua cara, olha para a casa dos professores, fica olhando, tipo, será que ela vai sobreviver? É mais ou menos isso. É tipo aquele filme A Vida é Bela, de nazismo. Não sei se vocês assistiram A Vida é Bela. O pai indo lá ser fuzilado pro menininho, né, o filho dele, ele demonstrando que estava tudo bem, tá tudo bem, mas ele sabe que vai ser fuzilado. É a mesma coisa o estudante, ele sabe que vai ser fuzilado, mas para todo mundo tá tudo bem. E assim, é uma situação, eu fiz essa entrevista e eu saí de lá me sentindo um lixo. Eu falei, nossa,
Nossa, você vê pessoas assim com 10 anos a menos que você, e o cara já é pós-doc no exterior, já escreveu livro, e eles fazem questão de jogar isso na sua cara, e você fica assim, nossa, eu sou um lixo. Aí eu saí de lá, eu só falei abobrinha. Tudo que eles me perguntaram, meu coordenador perguntou pra mim, como é que foi a entrevista? Eu falei, foi horrível. Foi horrível, eu não falei nada com nada. Eu falei, foi uma piada. Certeza que quando eu fechei a porta, eles ficaram aí na minha cara, certeza. Aí eu fiquei naquela depressão, né? Falei, nossa, aí eu cheguei pro Edson, Edson, todo feliz, né? E aí, como é que foi lá? Não dá, não dá. Passado um tempo, né? Eu entrei, né? Aí meu orientador me chamou. Foi a primeira orientação no curso. Aí ele falou assim, nossa, eu achei legal a sua entrevista. Aí eu olhei, tá bom. Ele falou, achei legal que na sua entrevista, olha só por que eu estou contando isso? Olha o que Deus fez. No dia que ia ter essa entrevista para eu entrar, naquele dia o orientador responsável que ia escolher, ele começou a ler um artigo sobre educação, sobre produtos tecnológicos para ajudar na educação, tal. E foi um projeto que eu escrevi para entregar, como proposta, né? Se aceitavam a proposta. O que eu escrevi, coincidentemente, ele tinha lido sobre aquele assunto de manhã. E não é da área dele, ele não mexe com essas coisas, só que ele achou interessante e isso ficou martelando na cabeça dele, um projeto que fosse voltado para isso. Aí, na entrevista, eu apresentei o projeto. Por mais que eu tremi, eu sei que eu devo ter feito várias caras de pânico e eu estava suando, ele viu que o projeto valia a pena, que era o que ele tinha pensado. E terminou a gente fala que é a edição, né, que é a entrevista, aí ele falou que ficou com o meu nome na cabeça dele. Aí passou um tempo, vai essa entrevista, essas provas, tudo para a reitoria, eles decidem quem entra, quem não entra, tal. Aí decidiram que eu entrar e ele ficou feliz, ele me contando a orientação, ele ficou feliz que eu entrei porque ele queria fazer aquele projeto. Aí eu fiquei olhando para ele e eu pensei, gente, eu passei uns 20 dias esperando a resposta, me achando um lixo. Eu falei, eu realmente estava me achando um lixo. Porque para mim eu fui tão ruim, mas tão ruim, eu fiz um papel de besta na frente dos caras. Eu acreditei. E eu saí com a impressão que eu nunca ia conseguir. Quando ele falou isso, Deus já tinha preparado, fez o cara ler uma proposta, gostou da minha proposta, é justamente o que estava na cabeça dele, e ainda fez o meu nome ficar martelando na cabeça do cara. Aí eu falei, nossa, é milagre. Mas por quê que eu contei essa situação? Como Gideão, a gente, em coisas da nossa vida, a rotina da nossa vida, a gente não acredita que é capaz. A gente realmente não acredita que é capaz. A gente pode falar para todo mundo, pregar, tal, e falar, você é capaz. Mas a gente não acredita muitas vezes que é capaz de fazer alguma coisa. E o diabo, ele vem com sentimentos, vem com setas para isso maximizar na sua vida e você chegar num ponto de falar, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada. Então você tem um gatilho, que é uma situação que é colocada na sua vida, você já tem aquele sentimento de inferioridade, porque o diabo já está trabalhando aquilo, já há um tempo, marinando o negócio. Aí você chega nessa uma situação difícil, vê aquele realmente eu não presto para nada. Só que aí Deus fala, olha, você vai fazer tal coisa, você consegue. E a gente escuta mais o quê? A gente escuta mais Deus falando que a gente consegue? Na hora da aflição? Na hora da angústia? Não, né? A gente escuta aquela vozinha, você não vai conseguir. Você realmente, olha para as pessoas, fulano conseguiu, fulano foi curado, fulano ganhou uma casa, fulano trocou de carro, fulano conseguiu um emprego muito bom. E você fica com aquela vozinha, mas eu não consigo dar um passo. Sabe quando parece que você está entalado num lugar e você não consegue dar um passo para frente? E o diabo vem, aí ele fala, é agora que eu vou lançar a seta. Aí ele lança a seta e você se coloca mais para baixo. E Deus tentando te levantar, te dando provas, como ele fez com Gideão. Não, levanta, você consegue. Não, você vai estar à frente do exército, você vai ser guerreiro. O seu nome significa homem valente. Você nasceu com um propósito, você não está à toa no mundo. Só que a gente precisa
entender essa voz do Senhor. A gente precisa lutar para conseguir dar ouvidos e potencializar a nossa fé no que Deus fala pra gente, e é verdade porque Ele não mente, do que a vozinha que fica na nossa cabeça. Apesar de a vozinha ser muito mais coerente do que você pensa, do que você também acredita. Então você pensa, eu penso assim, aí o diabo fala assim, a gente está em comum acordo. Deus fala o contrário, mas isso de Deus é muito real. É muito real. Aí você fica dando voz àquilo que a sua razão entende. Aquilo que a sua razão fala, não, realmente, as ideias bateram. E é isso que a gente precisa tratar. E hoje a gente vai repreender esse espírito em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E a última situação é uma situação que não acontece nada. Não acontece nada de extraordinário. Não teve alguém que veio pisar em você, não é nenhum trabalho, não é... Simplesmente você perde o sabor da vida. E você começa a acreditar que você está flutuando, cumprindo o calendário. Hoje eu cumpri o calendário. Hoje é dia 13. Estou viva. Voltarei para casa. Amanhã é dia 14. Estou viva, estou respirando. Estou cumprindo o calendário. Mas não tem sabor de nada. A vida perdeu a graça. Por mais que você tente se animar fazendo alguma coisa, mas você não consegue ver objetivo. Você fala, beleza, eu vou me matar por isso, ou vou fazer tal coisa, ou vou trabalhar com tal coisa. Pra quê? Vai todo mundo morrer mesmo. Não vai adiantar nada, uns vai pro céu, outros vai pro inferno, tomara que eu vou pro céu. E é isso daí, vamos cumprir calendário. E você começa a deixar esse sentimento de angústia, esse sentimento de inferioridade, esse sentimento de insignificância entrar no seu coração. Aí essa voz a gente deixa, né? Passar pelo ouvido e entrar no coração. Esse é o nosso grande erro. E aqui em Samuel, vamos ler lá um versículo em Samuel primeiro, agora é Samuel. Samuel 1:1. Aliás, 1. Samuel 1:1. Vou ler na linguagem de hoje. Havia um homem chamado Eucana, da tribo de Efraim, que morava em Ramatim, Zofim, na região das montanhas de Efraim. Eucana era filho de Gerão, difícil esse nome, era filho de Gerão, e Jeroão era filho de Eliú era filho de Tou, difícil, né? Ele era uma descendência que morava ali em Efraim, nos arredores de Efraim. E Tou era filho de Efraim, né, que é a origem. No versículo 2, Eucana tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Essa situação aqui, a Ana nesse caso aqui, a futura mãe de Samuel. E nessa situação, Ana, ela era uma pessoa muito amargurada, tinha um espírito muito amargurado. A alma dela era uma pessoa sofrida. E ela era sofrida porque na época ela não poderia ter filhos. Ela era uma pessoa infértil. E a Ana, essa Ana, ela era muito humilhada. Ela se sentia, ela estava pior do que Gideão, porque Gideão não acreditava, mas ainda meio que debateu ali, não sei o quê. Agora a Ana, para ela não tinha mais o que fazer. Ela já estava no fundo do poço e era uma pessoa que, se você analisar a vida dela, realmente é um fato no Velho Testamento de uma pessoa depressiva. Você consegue visualizar isso lendo sobre Ana. Aí aqui, continuando, no versículo 3, todos os anos Eucana, o marido dela, né, e sua família faziam uma viagem até o tabernáculo, em Siló, a fim de adorar o Senhor dos céus e oferecer sacrifícios a Ele. Os sacerdotes que estavam a serviço nesse templo eram
eram os dois filhos de Eli, Zofim e Finéias, acho que é assim. No dia de que Eucana oferecia um sacrifício, dava uma parte para Penina e outra para todos os filhos e filhas dela. Mas Ana, ele dava 2 vezes mais, ele dava dobrado, porque a amava. E apesar de o Senhor ter deixado estéril, Por ele a amava, apesar de o Senhor ter deixado ela estéril naquela época. Então aqui era o marido dela, ele não fazia parte dessa humilhação que ela passava, ele a amava. E quando ele fazia sacrifício, ele oferecia a segunda esposa dele, que era Eucana, e aos filhos, a obrigação que ele tinha que fazer, a Penina, e a Ana ele dava dobrado, porque ele realmente a amava, apesar da situação, que naquela época, um homem que não tinha, uma mulher que não tinha filho, o homem meio que, isso daí não serve para nada. Casei, mas tá aí, tá só comendo, bebendo da minha comida. Mas não era uma pessoa feliz. E aqui, continuando, no versículo 6 do capítulo 1, acontece que Penina piorava a situação, porque provocava Ana continuamente para deixá-la irritada pelo fato do Senhor não ter lhe permitido ter filhos. E todos os anos era a mesma coisa. Penina caçoava de Ana e a provocava quando iam a Siló, a casa de Deus. Por isso Ana chorava muito e não tinha vontade de comer. Aqui você vê a situação. Penina, uma curiosidade, o nome Penina significa pedras preciosas, né? E algumas traduções falam que é algo precioso, incomparável com qualquer coisa que você pode ter material, né? Então Penina ela é a segunda esposa, ela tinha filho, então Ana vivia numa casa assim, vamos colocar a situação. Ana vivia numa casa, ela era casada, o marido dela tinha outra mulher que deu filhos e filhas, que era uma mulher fértil. Essa mulher zombava dela, irritava ela ano após ano, sem ter amor no coração. Ela irritava, ela atormentava a Ana. Por causa disso, ela fazia questão de humilhar, de jogar na cara da Ana que ela não tinha filho e filha, sendo que a Ana já tinha essa vontade, então isso maximizava a situação. Que ela tinha essa frustração, ainda a outra vinha falar na orelha dela. E por cima, o nome da mulher era Pedras Preciosas. Aí você fala, mano, você conviver com uma pessoa que te humilha, que zomba de você, que joga o seu problema na sua cara para te lembrar, você tem problema. Chega e diz, você tem problema, você esqueceu? Eu te lembro, você tem problema, lembra? E uma pessoa, ainda essa pessoa, o nome dela é Pedras Preciosas. Aí você fala, nossa, que situação, né? Dessa mulher, coitada. Por isso que ela chorava, ela não tinha vontade de comer. Ela chorava e não comia. Aí eu vou continuar aqui, isso nessa época, que era a época de mais angústia, né, para ela. Aqui no versículo 8. O que aconteceu com... Aí no versículo 8. O que aconteceu com você, Ana? Perguntou o marido. Por que você está chorando? E por que não come? Será que eu não sou melhor do que 10 filhos? Certo dia, após a refeição da tarde, quando ainda estava em Siló, Ana foi ao tabernáculo do Senhor. O sacerdote Eli estava sentado no seu lugar de costume, ao lado da entrada. Ela estava se sentindo profundamente angustiada e chorava amargamente, enquanto fazia sua oração ao Senhor. Então ela estava nessa situação, eles estavam lá nessa época do sacrifício, a outra humilhava ela. Aí o marido perguntou, poxa, mas por que você está chorando? O que aconteceu? Ele via que ela estava profundamente amargurada e ele tentava animar, ele dava ainda esse respaldo, mas para ela estava se sentindo um lixo. E ela foi até o tabernáculo para orar. Aí continuando. Certo dia, isso aqui eu já li. Ana fez um voto dizendo, aqui é o versículo 11.
Ó Senhor dos exércitos, olha para o meu sofrimento e responde à minha oração, dando-me um filho. Então dedicarei esse filho ao Senhor, e ele será seu por todos os dias que viver, e seus cabelos e barbas nunca serão cortados. Que era como se fosse um ministério, né? Como se fosse o ministério do Sansão. Não cortava o cabelo e a barba, na antiga versão falava não passou a navalha, que era uma consagração, né? Era um ministério, ele era consagrado e era essa demonstração de não cortar o cabelo e a barba. Ou seja, ele poderia ser headbanger, né? Ai, que, né? No versículo 12. Ele percebeu que a boca de Ana se mexia enquanto ela orava em silêncio, do fundo do coração, diante do Senhor. Porém, ele não ouvia som algum. Então pensou que ela estivesse embriagada. Aí você, ó a situação, essa mulher coitada, acho que é uma das pessoas mais sofridas que tem na Bíblia, porque ela estava numa situação de chacota, uma situação que ela se sentia derrotada, e a prova é que ela era estéril, ela não tinha filho, então as provas falavam que ela era derrotada, a razão falava que era derrotada, e a pessoa que morava sob o mesmo teto falava que era derrotada. Aí ela sobe para fazer uma oração. Não, eu vou orar porque a situação está feia aqui, eu estava numa situação de orar a Deus. Aí ela ora, chega lá no templo, começa a orar angustiada, o profeta passa e fala: você está bêbada? Imagina você na situação de Ana. Caramba, mano, obrigada, hein? Fala, você bebeu, Você está na situação que você está aqui, veio bêbada orar? Aí, imagina o coração de Ana, apertado, tudo contra ela. Aí ela pensa que vai procurar um refúgio na igreja da época, e o profeta fala: você bebeu, né? Você encheu a cara e veio aqui orar bêbada. Aí a pessoa fala: nossa, realmente, eu não sou nada, né? E nessa vida eu não sou nada, ou menos do que isso. Aí ela respondeu aqui, continuando, no versículo 15. Por favor, meu senhor, respondeu ela, não estou embriagada, estou profundamente angustiada, e estava abrindo meu coração diante do Senhor. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Não julgue a sua serva como uma mulher vadia. Oro assim por sofrer grande angústia e aflição. Então, quando ele se tratou, na antiga versão fala filha de Belial, né, que aí na tradução mais nova fala como uma pessoa vadia, uma pessoa, né, e quando ela fala, olha, acho que chegou no limite dela, depois de todo esse sofrimento, ano após ano, eu não sei quanto tempo ela passou por isso, né, no relato, olha, ela passou por isso 3 anos e meio, 10 anos, 20 anos, mas durante todo esse tempo de humilhação, quando ela sobe para abrir o coração diante de Deus, a voz não sai. Ela começa a chorar, a angústia era tanto que ela balbuciava para Deus. A angústia, ela estava se derramando na frente, na presença de Deus. A angústia dela era tão grande que não saía a voz. E quando o profeta foi falar com ela respondeu, não, eu vim aqui para orar, é que eu estou muito angustiada, não consigo nem falar a oração. Eu estou muito angustiada, não me leve. Então, até aqui, ela poderia ter se sentido maltratada, porque até dentro do tabernáculo, com o profeta, ele tratou de uma forma que ela falou, não, mas eu não sou uma mulher vadia, eu só quero uma resposta de Deus. Olha a angústia que ela passou. Aí, continuando aqui, 17. Nesse caso, disse Eli, tenha bom ânimo, levante-se, vá em paz, que o teu Deus de Israel conceda o que pediu. Essa história aqui de Ana é bem forte, e é uma situação que é o extremo. Eu acredito que é o extremo das outras, porque nas outras situações as pessoas tentam colocar na nossa cabeça, julgar a nossa situação. Ah, você está passando por isso por causa de tal coisa. Como os amigos de Jó. Ah, você está passando por isso porque você pecou. Não é possível. Deus não ia tirar tudo de uma pessoa e deixar ela no pó sem uma razão. Mas o Senhor falou que não tinha razão alguma. Foi Satanás que queria provar para Deus que Jó ia blasfemar. E não conseguiu.
Então, essa situação é complicada, mas Ana, ela estava inferiorizada a tal ponto que hoje em dia, se a gente passasse por essa angústia, acho que seria só remédio, tratamento e a misericórdia de Deus, porque era uma depressão profunda que ela está sentindo. E depois que ela alcançou, Deus, ele concedeu um filho, ela cumpriu com a palavra, ela foi ao tabernáculo depois que a criança deixou de mamar, ela foi ao tabernáculo, ofereceu, né? Deu o filho aos cuidados do profeta Eli, não ofereceu, não matou o bichinho, não é isso? Entregou o menino aos cuidados do profeta Eli e ele começou a aprender com o sacerdote, né? E ficou nessa vida ministerial e foi uma bênção, né? Em outros trechos da Bíblia mostra a vida de Samuel. E quando a Ana, depois que ela entregou, que ela passou por tudo isso, o coração dela estava aliviado. É a palavra, acho que melhor para falar. E ela fez uma oração. No capítulo 2, fala a oração, que é como se fosse um cântico. E na oração que ela fez, ela colocou, capítulo 2, versículo 1. Então Ana fez a seguinte oração: quanto me alegro no Senhor, quanta força e bênção Ele tem me dado. Agora tenho uma resposta para meus inimigos, porque me alegro na sua salvação. Ninguém é tão santo quanto o Senhor, não há outro Deus além do Senhor, nem há rocha alguma como nosso Deus. Deixem de falar tão orgulhosamente, não saiam palavras arrogantes de sua boca. O Senhor é sábio, Ele julgará suas orações. Aí eu achei interessante, nessa continua, né, a oração, mas quando ela fala aqui no final do versículo 1, ela fala que ela se alegra, que o coração dela está alegre, e ela fala o porquê. Ela fala, agora tenho uma resposta para meus inimigos, porque me alegro na sua salvação. Então não era só um filho. Ela não estava angustiada só porque ela não tinha filho. Tinha toda uma situação ali que prendia ela naquela depressão profunda. E quando ela sentiu leve, quando ela foi, realmente ela realizou o fato de ser mãe e ter um filho, isso completou, só que a alegria que ela teve no Senhor, ela não ficou o resto da vida agradecendo, não, Deus me deu um filho, Deus me deu um filho. Ela estava agradecendo a salvação, ela reconheceu a grandeza de Deus. Então, às vezes numa situação que a gente passa, a gente fala, Deus ajuda em tal coisa, mas em tal coisa Ele não ajuda. Não, nessa situação eu acredito que Deus vai agir, não, nessa é certeza Deus vai agir. Aí alguém conta uma coisa e fala, não, essa eu acho que não vai não. Essa daí é muito difícil, essa acho que não vai rolar. Mas na outra, certeza que vai, certeza. Vou até orar, porque é certeza que vai. E a Ana, ela entendeu que Deus, Ele é completo. Ela fala, não há outro Deus como Ele. Não porque ela ganhou um presente, mas é porque Ele tirou a angústia. Não porque Ele deu um filho, mas porque Ele deu paz. E ela estava feliz porque ela tinha paz, ela tinha salvação. Porque ela viu que Deus a amava. Apesar de tudo ser contra, Deus a amava, realmente amava. E ela reconhecia. E ela não reconheceu só depois. Agora que eu tive um milagre, agora eu vou até orar, né? Até jejum vou fazer essa semana. Conseguiu um milagre? Não, antes a Ana, ela foi procurar refúgio no tabernáculo. Então ela tinha esperança, ela tinha fé. Ela era triste porque aquilo maltratava ela, a pessoa que estava ao lado dela, que era Penina, maltratava ela e ela se sentia mal por isso. Não porque Deus não estava ajudando, porque Deus castigou, porque Deus não é capaz, porque Deus é ruim. Não, ela entendeu que a situação dela era triste e ela foi procurar resposta no tabernáculo. E ela fez a oração, ela se derramou na presença de Deus. Uma pessoa que acredita que Deus está contra Deus, que não, Deus não me ajuda, Deus é ruim, Deus não ajuda o outro lá, e não sei, ela não vai ter esse coração de se derramar na presença dele.
Agora, quando a pessoa reconhece, ela sabe que a situação, ela consegue separar na cabeça dela. A minha situação é complicada, é triste, mas isso não significa que meu Deus é incapaz. Isso pode ser uma situação que eu tenho que passar, mas Deus, ele continua sendo onipotente, onipresente, eterno. Isso não diminui a força de Deus. Isso que a gente tem que entender na nossa cabeça. Essas situações, não porque você está passando uma coisa ruim, você fala, ó, Deus não está me ajudando, Deus não é capaz. Mas você entende que aquela situação é ruim. E se você buscar de Deus, Ele vai te ajudar. Ele pode te tirar da situação, Ele pode te dar força para passar por essa situação, ou Ele pode falar que você precisa passar por essa situação mais um tempo que você vai aprender com ela. Mas de qualquer forma, o poder de Deus continua o mesmo. E o amor dele continua o mesmo. Eu peço agora aos irmãos, deu para entender, né? Falei. Eu peço aos irmãos para ficar de pé, que a gente vai estar orando para essas 3 situações. Amém? A gente vai estar orando pela situação das pessoas tentarem nos julgar, nos colocar para baixo, nos colocar para baixo. A gente vai orar pela situação de quando elas conseguem colocar para baixo e a gente começa a acreditar que é incapaz mesmo, que realmente elas estão certas. E o diabo faz com que isso fique permanente na nossa vida e a gente não consiga se levantar. E vamos orar pela situação que, fora de qualquer eventualidade, a gente mesmo assim ainda se sinta um lixo. Amém? Vou estar pedindo, aqueles que sintam a vontade, pode orar comigo. Depois nós vamos orar em concordância. Em nome de Jesus, a gente vai entregar agora nosso coração. Nós vamos fazer como Ana, derramar nosso coração e entender que Deus, Ele é poderoso, Ele é majestoso. E qualquer situação que possa acontecer na nossa vida, essa situação não pode prevalecer como maior que o poder de Deus. Amém? Vamos estar orando. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu te agradeço, Pai, por essa palavra. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu declaro bênção, Senhor, sobre cada um que está aqui. Nós repreendemos, Senhor, todo espírito maligno que tenta colocar na nossa cabeça que a gente é um lixo, que a gente não presta para nada, que não era para ter nascido. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa dar paz, que o Senhor possa dar um refrigério, que o Senhor possa renovar, Pai, o nosso espírito. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu coloco aqui a presença de todos, Senhor, que cada um aqui possa estar em paz contigo, que cada um aqui possa voltar a ter sabor pela vida, que possa cada um aqui entender os teus planos, seguir os teus planos não com amargura, mas entendendo cada passo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, para que a gente possa levar no nosso coração, Senhor, todas as coisas que o Senhor fala, que são verdadeiras, que nós nascemos por um propósito, nós não estamos nessa vida à toa. Esse chamado que o Senhor deu, o ministério que o Senhor deu, não é à toa. Não foi para a pessoa errada, foi para a pessoa certa. Só que nós, Senhor, não acreditamos muitas vezes que nós somos a pessoa certa. Mas hoje vai ser diferente. Hoje nós sairemos daqui acreditando que sim, o Senhor nos chamou. Sim, nós somos preciosos para o Senhor. Sim, o Senhor nos ama. Sim, nós prestamos, sim. Não importa o que o diabo tente falar na nossa cabeça. Não importa que as outras pessoas tentem julgar por aparência ou por achômetro. Mas nós sabemos que nós somos capazes, que o Senhor entregou um ministério nas nossas mãos, entregou um caminho nas nossas mãos, e nós conseguiremos trilhar por esse caminho, porque Deus está conosco em nome de Jesus, porque nós acreditamos, Senhor, que vai dar certo, e nós vamos conseguir, com a sua ajuda, nós vamos conseguir em nome de Jesus. Repita assim comigo, igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Apesar de qualquer situação, eu declaro com a minha boca que eu sou capaz, que eu sou escolhido, que eu sou precioso dentro dos planos de Deus. Não importa o que as pessoas falam, não importa
salvação e que o Senhor está presente na minha vida, independente do que a razão humana tente provar, mas o Senhor está sim presente na minha vida, e eu sei que o Senhor me conduzirá conforme os teus planos, conforme a tua palavra, conforme os teus sonhos, e eu serei vencedor no final. Em nome de Jesus, eu declaro que eu sou liberto de todo espírito contrário que tenta colocar depressão, que tenta colocar tristeza, angústia, crises de ansiedade, transtornos. Em nome de Jesus, eu sou liberto de tudo isso pelo sangue do Cordeiro, que passa por nossas vidas, que nos purifica, que nos redime e que nos salva. Que o sangue do Cordeiro está sobre nossa cabeça, que possa ser efetivo na nossa vida, que a gente possa sentir alegria pela nossa salvação, independente do que acontecer no mundo. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos que nós o amamos. Jesus Cristo, nós te louvamos, nós reconhecemos que o Senhor é nosso Senhor, é nosso Salvador, que o Senhor veio em carne para salvar toda a humanidade. E eu farei a minha vida conforme os teus sonhos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Que você possa sair daqui hoje com esse sentimento que você é escolhido. Não foi à toa que Deus te colocou no mundo. E você não entrou nesse ministério por acaso. Você é precioso ao Senhor. Em nome de Jesus. Vamos passar para a nossa ceia. Em nome de Jesus. Hoje é dia de nós comemorarmos que Jesus, ele foi até o fim. Ele, como foi dito aqui, ele pediu para afastar o cálice, mas ele foi até o fim. E que hoje nós possamos ir até o fim naquilo que Deus colocou nas nossas vidas. Aqui em 1 Coríntios 11, 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Jesus pediu que nós fizéssemos isso em memória dele. E em memória dele, nós vamos agora consagrar esse pão que representa o corpo de Cristo, que foi moído por nós, pelos nossos pecados. Senhor, em nome de Jesus, como igreja, Pai, nós declaramos que esses pequenos pedaços de pão representam agora o Teu corpo, Senhor. E que nós, ao comermos dele, estamos celebrando que o Senhor obedeceu até o fim, até a morte, e morte de cruz, para que nós pudéssemos ter vida espiritual, para que nós pudéssemos ter salvação. Nós te agradecemos por isso, Senhor, e que esse pão represente isso agora para cada um que irá comer. Em nome de Jesus. Você pode pegar o seu pão e segurar para a gente comer todos juntos.
agora nas nossas mãos. Uma vez Jesus falou: se não comerdes desse pão que veio do céu, que era Ele, Jesus Cristo, que nós não teríamos conosco. Que hoje nós possamos estar renovando essa aliança que Jesus fez conosco. A nossa salvação, a nova aliança, a época da graça. Que nós possamos estar comendo todos juntos. Amém. E dando graças a Jesus. Aleluia. Porque Ele deu o corpo dele por nós. Vamos comer todos. Amém. Glória a Deus. Aleluia! Senhor, glória, Senhor! Senhor. Obrigada. Obrigada porque nós podemos refazer essa aliança e lembrar de Ti, Senhor, toda vez que nós comemos esse pão. E aqui em 1 Coríntios, continuando, no capítulo 11, versículo 25, diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que o comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Ó Senhor, nós como igreja agora consagramos a Ti esse suco de uva, para que ele seja representante do sangue de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, para que nós possamos estar vivendo essa nova aliança todos os dias em nossas vidas e possamos estar lembrando todas as vezes que tomarmos desse vinho da morte do Senhor e que Ele voltará. Podemos todos, se quiser sentar, ficar em pé, como você quiser.
Nesse copinho tem esse suco de uva, dessa cor de sangue. E como nós cantamos agora, esse sangue foi transformado em amor extremo. Nós temos um copinho de extremo amor nas nossas mãos, que nós vamos tomar agora. E vamos nos alegrar também, porque significa o sangue de Jesus que derramou por nós, mas também a alegria pela ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Que isso aconteça agora em nossos corações. Vamos tomar. Glória a Deus. Glória a Ti, Senhor. Tu és bom, maravilhoso, verdadeiro. Glória a Ti. Vamos nos alegrar com isso. Antes, enquanto eles estão passando com um copinho, antes de eu despedir a igreja, eu queria só que a gente fizesse uma curtinha oração pelo antidemon. Que você respondesse comigo. Que você orasse comigo. Eu, como igreja, abençoo o antidemon, onde quer que eles estejam. Que haja cura, libertação e salvação através da vida deles, aonde quer que eles vão. E que o sangue de Jesus esteja sobre a vida deles. Amém. Vai na paz, igreja, uma semana de vitória, uma semana de realização, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Pero veas por la playa.